Lembre-se disso, a lua cheia, ela chama para as extremidades toda a vitalidade das plantas, da terra e nossa. Na lua cheia, toda a nossa vitalidade, o sangue, tudo que é líquido, ele aflora. Se você cortar na lua cheia, o sangramento é mais intenso. O processo de menstruação na lua cheia é mais intenso. Se você arrancar o dente na lua cheia, você vai sangrar mais. Tudo que acontece na lua cheia tem mais intensidade de líquido, porque ela chama. Então, o vigor da planta, se você cortar o seu cabelo na lua cheia, você vai estar jogando fora a vitalidade do seu cabelo. Nas pontas, assim? Porque a vitalidade está toda nas extremidades. Se você cortar seu cabelo, você está jogando fora a energia vital do seu cabelo. Então, se eu quero pegar plantas, fazer homeopatia de folhas ou de flores, eu tenho que cortar aquelas folhas na lua cheia. Se eu quero de raízes, eu tenho que voltar uma lua nova, porque a vitalidade voltou toda para a raiz, aí eu pego aquela raiz plena. Se eu quiser comer batata, mandioca, qualquer tubérculo que eu quiser comer com mais vitalidade, eu tenho que colher na lua nova. Porque toda a vitalidade, toda a energia, todo o vigor daquela planta está ali naquele momento. Tudo bem, pessoal? Então as pessoas precisam sentar-se, principalmente quem vive em coletivo, seja no trabalho, seja na família, e discutir essa questão toda, né? Vamos colocar como estão as coisas, o que está bem, o que não está bem, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode ganhar em qualidade. Essa pergunta precisa ser. Agora, eu não vou questionar sobre algo que eu nem sei que existe. Devedor, prescritor de remédios. Então, não é só isso. Porque eu posso pegar um Nilo Cairo, não vou nem falar Nilo Cairo, eu vou pegar um manual de homeopatia, um módulo que eu fiz assim há 2 anos atrás, fazendo propaganda do meu trabalho, e lá está. Dor de cabeça. Peraí, isso aqui é bom para dor de cabeça. Eu não preciso nem saber de nada. Dor de cabeça, beleza, toma aqui 6 gotas. Nossa, minha cabeça melhorou. Pode ser que aconteça? Pode. Acontece? Acontece. Mas nós estamos numa outra instância. Está claro isso aqui? Isso acontece no nível de informação neural. O elemento químico, a química que é produzida no medicamento, ele contém toxinas. Esse medicamento ele vai passar por filtros que existem no nosso. A partir do momento em que acontece a concepção, estou grávida, até o 4º mês de lactação, o envolvimento entre esses 2 seres, mãe e filho, é tão intenso que isso aqui está misturado. Isso aqui está profundamente misturado. Então a mãe começa a ter sensações, impressões, incômodos que ela nunca teve na vida. Nunca aconteceu. E ela está envolvida por aquilo. Você vai cuidar daquilo. Não é dela. Não é dela aquilo ali. A sensação não é dela, é do filho dela que está chegando. Eu tenho falado muito em alguns elementos que nós estamos nos perdendo porque nós estamos querendo transcender sem a devida maturação do que nós somos aqui. Eu tenho afirmado que o ser humano é imperfeito, incompleto, inseguro, incompetente. Isso é o ser humano. O ser humano frágil, erra, tem medo, vacila, machuca. O ser humano é isso. Por isso é que foi dado a oportunidade de errarmos cada vez, por cada erro, 70 vezes 7. Não foi nos dada essa autoridade. E a gente esquece isso. E eu quero brigar pela minha perfeição. Eu nunca vou ser perfeito enquanto ser humano. Eu jamais vou ser perfeito enquanto ser humano. Então eu tenho que parar de brigar com a perfeição. Agora, o que é a minha obrigação enquanto ser humano? O que eu, como ser humano, tenho que brigar 24 horas do dia? Pela consciência. Eu tenho que ter consciência. No dia que eu tiver a consciência,
eu salto para o próximo nível existencial, o angelical, aí eu vou ser perfeito. Aí eu vou ser perfeito. Então, o grande lance que eu convido vocês é: assumam a sua humanidade. Convidem o seu paciente a assumirem a humanidade. O que é assumir a sua humanidade? Reconhecer que você é incompetente, que você não dá conta de tudo, que você não sabe de tudo. Essa é a sua humanidade. Eu não estou afim de limpar a casa, não estou afim de trabalhar. Pena que a gente não possa fazer isso. E aí, Anderson, é que vem um choque de realidade. Porque a minha humanidade me leva a perceber que eu estou cansado. Pô, estou cansado hoje. Pô, não queria trabalhar. Pô, mas não vai trabalhar não para você ver. Vamos trabalhar para assumir isso. Não estou afim de lavar a louça. Vai sujar? Amanhã eu trabalho. Amanhã eu vou estar disposto, eu trabalho, eu me conheço. Eu não gosto de sujeira, eu não sou uma pessoa porca. Mas nesse momento eu não quero lavar a louça. Ah, não estou afim de trabalhar. Chefe, como é que tem um jeito? Ó, você repõe no domingo. Tudo bem, trabalho domingo. Mas hoje, especificamente agora, eu não quero ir. Especificamente agora eu não quero sorrir. Especificamente agora eu não quero falar no telefone. Especificamente agora. Quantos de nós conseguem assumir isso, reconhecer isso? Isso é maturidade. Isso é equilíbrio. Eu não preciso de desculpas, de fugas que a droga traz, que o álcool traz, para eu poder entrar num estágio em que eu me sinta bem. Esperar, tá certo? Qual o tempo de ação da homeopatia? Quanto tempo o medicamento começa a fazer efeito? Nós nos baseamos, e as minhas falas e as minhas experiências nesses 26 anos, que eu entendo como expansão de consciência. Primeiro eu vou entender que há uma quebra daquela tal de racionalidade que eu falei há pouco, que pode ser alcançada pela dor, pelo êxtase, pelo prazer, pelo álcool, pela droga, por qualquer elemento que quebre a minha razão. Quando esse bloqueio entre o meu nível consciente e inconsciente, e também, só que aqui eu estou no amplo, eu vou usar o que foi chamado por uns de inconsciente coletivo, mas que é o plano espiritual. Então, quando quebra esse espaço, que eu entro no plano espiritual, em qual plano espiritual eu vou entrar? Quantos planos espirituais existem? Existe uma informação de que eu estou aqui, e para cima existem 7, e para baixo existem 7. E qual desses eu vou acessar? Aquele com o qual eu tenho sintonia vibratória. Por que algumas pessoas entram no estado de consciência e veem anjos? E por que uns entram no estado de consciência alterado e vê demônio? Porque ele acessou o que lhe é afim naquele momento. Então, quando eu uso qualquer elemento que me leve a um estado alterado de consciência, esse elemento não me faz ser bom ou mal. Ele abre o meu campo e eu vou... O plano vibratório, ele funciona estritamente por sintonia vibratória, atração vibratória. Quando você sai do seu estado de consciência, por algum motivo, inclusive pela morte, quando você desencarna, você é atraído, feito um imã. É automático para o seu nível existencial. Vocês já assistiram aquele filme inédito? Acho que quase ninguém assistiu, passou poucas vezes. Ghost. Passou pouquíssimas vezes na televisão. Ghost. Tem a cena em que aquele cara, aquele bandidão lá, morre. E o que acontece quando ele morre? Uma sombra sai do esgoto e vem o arrasta para o esgoto. Então, a morte o levou. Por que uma pessoa que está numa vibração boa morre e vai para a luz, um túnel de luz? Quem define essa sombra, essa luz? A consciência da pessoa. Porque ela sabe exatamente o que você é. Então, quando essa consciência se manifesta, ela é atraída feito um imã para o seu nível vibratório. E aí, se você toma beladona e agárico, se mistura alguma outra coisa, que quebra esse nível, que abre esse, que minha consciência sai de um controle, ela vai ficar nesse nível.
até que essa racionalidade seja recomposta, ela se recompõe. Quando o efeito do elemento que age sobre ela para de interferir, o efeito do álcool acaba, o efeito da droga passa, o efeito de qualquer coisa é eliminado. Aí ela volta ao teu controle e você volta. Agora, existe a possibilidade de você voltar e ter acesso ao que a apometria ou terapias regressivas à vivência passada chamam de frações reencarnatórias, ou não sei qual o nome que não, mas de repente você volta, você sai da sua consciência de Anderson e você acessa nesse nível maior as suas memórias quando você era Alfredo, quando você era Carlos, quando você era João lá na França. Não, França não, é Felipe, na França. Só que pode ser uma Joaquina, uma Carlota. Você volta. Aí você voltou, Felipe, você acessou essa informação. E você está num movimento tão intenso com essa memória, e aí aquela racionalidade volta. E aí você é chamado de volta ao seu. Só que quem volta é Felipe. E aí Felipe começa a falar francês. Isso pode acontecer. Que é o elemento de criação. Tem a ver com o elemento Kundalini, que tem a ver com o elemento prazer. Um dos problemas de nós ocidentais, um dos problemas mais sérios que nós temos na relação com essa energia Kundalini, que nós já falamos várias vezes, é que se liga Kundalini a sexo, somente a sexo. Pensou em Kundalini, pensou em sexo. Então, Kundalini, na sua verdadeira acepção, é criação, é criatividade. Então, todas as vezes que você não está criando, que você não está desenvolvendo a sua criatividade, Laura, você perde a sua razão de viver. Criação, criatividade, vida é criação. Observe você quando você não produz alguma coisa. Como você entra no movimento de marasmo, de moleza. Observa você. Agora, observa você quando você está produzindo, realizando, fazendo. Observa como você fica, mesmo cansado, você fica assim, puxa, que legal, você tem aquela sensação boa de realização. Dá para perceber isso? Criação. Então, por que muitas pessoas que desenvolvem trabalhos na área artística, principalmente música, dança, pintura, se você for pegar a maioria absoluta dessas pessoas, eles desenvolveram um alto potencial de criação e eles sublimaram o sexo. Então, o sexo não é mais negado, só que o elemento sexo, ele vem numa troca do prazer, mas o prazer está tendo quando eu produzo uma obra literária, quando eu produzo um poema, quando eu faço um vestido diferente, quando eu preparo um prato assim, cara, que foi legal, aquilo ali me leva ao êxtase, cara, um verdadeiro orgasmo existencial. Então isso está sendo alimentado por essa energia Kundalini. Então essa energia, ela está circulando plenamente. Quando tem algum buraco que essa energia esvai, ou quando tem alguém que interfere, tira o meu poder de criação, China cabe, ele entra aqui. Agora, quantos de nós realmente está vivendo uma vida criativa? Essa pergunta precisa ser feita. Então, se você você está diante de uma pessoa que por algum motivo não está tendo espaço para realizar, para fazer acontecer, pode entrar com China, que está perdendo. Porque eu não perco só quando eu perco. Eu não perco quando eu não ganho. Saudáveis quando nós pararmos de reagir diante da vida, quando nós passarmos a agir, quando nós não estivermos mais seguindo um movimento que dita para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que sentir, quando eu tiver autonomia para decidir as minhas escolhas, para fazer aquilo que efetivamente eu quero fazer,
consciente do porquê eu estou fazendo e absolutamente consciente das consequências daquilo que eu estou fazendo. Essa é a cura. É isso que nós procuramos. É fácil, vocês vão ver. A gente acha rapidinho. É muito importante, não sei se vocês sabem essa informação, mas mais ou menos a cada 7 anos, todas as células do nosso corpo, a cada 7 anos se transformam, são novas células. Então, se essa célula está se transformando, se morreu uma e nasceu outra, o que faz com que eu permaneça aqui? São as células. Há um padrão subjacente, que você pode chamar de consciência, de espírito, de alma. Tem alguma coisa que permeia, que vem com o bebê no berço e vai com o idoso lá no túmulo. Tem alguma coisa onde eu vejo a diferença dos corpos, das aparências. Então, o que está de presente em mim nisso? Então, tem uma mudança permanente e, ao mesmo tempo, tem algo que está presente, que é único. Quando eu encontro a substância e eu vou diluindo essa substância, eu vou tirando a matéria da substância. Quando eu sou bebê, eu tenho uma constituição física. Quando eu chego aos 50 anos, eu tenho outra constituição física. Quando eu chego aos 80, eu tenho outra constituição física. Mas, ao mesmo tempo, eu sou o mesmo. Um dia, eles colocaram uma bomba num vaso. Pá, explodiu o vaso, explodiu o teto do banheiro lá. Pô, aí pronto, foi a gota d'água. Ah, não, agora foi demais. A direção juntou os alunos todos lá no auditório gigante, encheu de aluno lá, levou para lá e tal, deixou lá um coordenador lá conversando com eles. E os professores se reuniram na sala dos professores. Aquele desespero, caramba, a gente perdeu totalmente o controle, e agora o que a gente vai fazer? E aí um professor teve a seguinte ideia, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para eles o que a gente deve fazer? E fizeram uma série de perguntas, e a última era, qual a sugestão para melhorarmos o nosso convívio na escola? Para que as coisas melhorem. Eu gosto de porcentagem, eu gosto de números, já devem ter percebido isso. Aproximadamente 95% desses alunos pediu disciplina. Dá para imaginar isso? Pediram mais disciplina, mais rigidez. Quantos de nós temos disciplina? Não está na hora de fazer isso, não está na hora de assistir televisão, não está na hora do game, não está na hora de fazer aquilo. Quantos de nós temos autoridade e usamos essa autoridade? Pais, mães. Cara, é incrível o que a gente vê nas consultas. É incrível o que a gente vê nas consultas. Tem hora que eu fico agoniado. Eu primeiro tenho que tratar daquele pai e daquela mãe. Mas tratar não é com homeopatia, não. É com porrada. É com porrada, sabe? Bater mesmo assim, espancar aquela criatura. Gente, como é que você... Não pode, na criança, sabe? Então, é incrível como um pai está conversando, ele vai falar alguma coisa e o filho olha para o pai e o pai para de falar. Gente, é incrível como isso acontece. O moleque tem 7 anos de idade. Ele olha para o pai assim, o pai... Não é bem assim. Leva esse moleque para brincar, deixa eu cuidar desse pai aqui. É desse jeito, isso é verdade. Isso é verdade. Olha aqui o princípio, Eulália, de um futuro alcoólatra. Porque ele não vai aguentar a realidade. Porque a realidade não é a que ele tem na casa dele. Na casa dele ele não tem horário. Na casa dele ele escolhe o que ele quiser. Onde que nessa vida eu não vou ter horário? Onde que nessa vida eu faço o que eu quero? Eu comecei as estatísticas. 95% dos problemas das crianças se chamam pais. Vamos continuar. Nós vamos perceber em Agáricos a criatura que traz na pele muitos problemas. Comichões, rachaduras. Eu tenho em Agáricos uma pele doentia. E aqui a gente vai remeter ao elemento simbólico do que é a pele.
fronteiras e relacionamentos. Toda pessoa que foge para a esquizofrenia, toda pessoa que foge para o uso de drogas, de álcool, elas têm dificuldade com seus espaços e com seus relacionamentos. Elas têm essas dificuldades. E automaticamente, se eu não lido bem com o que está fora, eu vou procurar construir uma realidade aqui dentro com a qual eu me dê bem, com a qual eu possa ter aquilo que eu não consigo aqui fora. Satisfação, prazer, bem-estar. Principalmente porque eu aprendi que toda a minha satisfação, meu prazer, o meu bem-estar, ele é um elemento que tem. Um professor de metafísica, ele estava falando, você sabe que na filosofia existe um ramo chamado metafísica. Ele vai além da física, ele trata de questões transcendentais. E um professor de filosofia estava conversando com a turma e estava explicando que tudo que a gente percebe ao nosso redor, através dos nossos sentidos, é ilusão, não existe, isso aqui é ilusão. E ele estava conversando com todos. E no final, depois de usando filósofos, ideias, correntes, ele falou assim, faltando meia hora para terminar a aula, ele disse assim: vocês agora vão fazer para mim uma redação provando que essa cadeira não existe. Escrevam aí. Vocês têm meia hora para isso. Todo mundo começou a escrever. Lá no fundo da sala, um aluno encosta na parede, a cadeira na parede, puxa o bonezinho, começa a cochilar. E o professor observando. Quando está faltando uns 2 minutinhos, o professor acabou a prova. O aluno levanta, tira uma folha do caderno, escreve qualquer coisa e entrega para a pessoa que passa recolhendo o material. O professor ficou curioso. Alunos escreveram quase que 10 páginas, 5 páginas, Nietzsche, Heidegger, né? Escreveram lá todo o que os filósofos fundamentaram sobre a ilusão dos sentidos. E o professor curioso, que esse cara mal escreveu o nome, é um cara de pau. E quando ele, curioso, pegou a folha do rapaz, estava uma pergunta: que cadeira? E aí a pessoa pergunta para mim: eu vou me separar desse relacionamento? Que relacionamento? Tem um ditado que é muito especial que diz: quem não pode com o pote, não coloque a rodia. Vocês sabem o que é rodia? Isso. Então, se você colocou a rodia, aquele paninho que você dobra, põe na cabeça, vai botar o pote, a lata. Se você não dá conta de carregar o pote, não coloca a rodia. Essa é uma fala popular. Se você não dá conta de jogar, não aperta o play. Essa é a forma mais moderna, né? Não dá conta de jogar, aperta o play. Não aperte o play. Né? Então, a grande questão é, eu acho que essa frase deveria estar na entrada de todas as casas que trabalham com Daime, todas as casas que trabalham com espiritualismo, todos os ambientes que mexem com a possibilidade de encontrar. Tem um outro ditado que também é muito importante que diz assim: cuidado com o que você está procurando, você pode encontrar. E quando eu encontrar, o que eu vou fazer com isso? Então, o que a humanidade está precisando hoje não é de elementos que me levem a um estado alterado de consciência. O que a humanidade está precisando é elementos que me levem a ter consciência. Eu não tenho nem consciência, quanto mais estado alterado de consciência. Eu não dou conta nem da minha realidade, eu vou dar conta de outras realidades. Eu vou abrir brechas. Toda vez que eu abrir brecha, eu vou ter percepções diferenciadas e eu vou ter desequilíbrio. Eu entro com a homeopatia para ajudar o desequilíbrio, mas se eu não corrijo o que foi que abriu, eu vou ficar nessa roda viva. E de tanto vai, eu estou ditado, tanto vai o pote à bica, que um dia lá fica.
Tanto eu repito um processo que um dia eu me acabo nele. E a culpa é do Daime? De forma alguma. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e vice-versa. Então, se você quer entender o todo, se você quiser entender a humanidade, acompanhe o desenvolvimento de uma criatura humana, desde o nascimento, bebê, passando pela infância, adolescência, vida adulta e velhice. O que acontece naquela jornada do indivíduo é o que acontece na história da humanidade. Em que período humano, pelo que vocês veem, vocês avaliam que a humanidade está? Talvez chegando agora na adolescência, na aborrecência. Então, a gente passa por etapas. E nós estamos aqui para nos trabalhar. E essa camada externa, material, concreta, ela precisa ser superada. Ao mesmo tempo em que estamos nos talhando, estamos liberando aquilo que não nos pertence e estamos nos formatando. E esse é o grande convite. E enquanto terapeutas, enquanto cuidador do outro, essa é a sua tarefa primordial. Trabalhar para que o outro se trabalhe. Empenhar-se para que o outro se encontre. Não é você que está com a talhadeira na mão, nem com o martelo. Você está com o incentivo, a orientação, a condução e principalmente o acolhimento. Agora, a tarefa de se fazer, de se corrigir, de se curar, de se renovar, de se encontrar é do indivíduo. Mesmo sendo seu filho, seu pai, seu esposo, seu companheiro, você não vai fazer a vida deles acontecer. Por mais que você ame, você não vai fazer. Assuma isso cada vez mais conscientemente e perceba que o movimento vai fluir com mais intensidade. Agora, então quer dizer que eu tenho que sair da vida dessa pessoa? Não, necessariamente não. Aí eu vou lembrar aquele nosso querido filósofo chamado Heráclito. Eu vou lembrar o que Heráclito nos coloca. Ninguém toma 2 banhos no mesmo rio. Quando você entra no rio e sai do rio e volta para um novo banho, o rio é outro e você é outro. Então, se você mudar, se você quer mudar, se você quer se encontrar e você quer continuar nessa relação, você tem que convidar seu companheiro, sua companheira a fazer a mudança também junto com você. Se vocês mudarem, vocês continuam. Se vocês não mudarem, vocês não se reencontram nunca mais. Porque se você está aqui é porque vocês estão distantes uns dos outros, senão você não estaria aqui. Quando um casal resolve fazer um processo, não terapêutico, mas um processo de reorganização da sua vida, a tendência é que eles se estabeleçam cada vez mais. Agora, se apenas um está nessa busca, a tendência para a separação é quase que 95%. Então, se não há um movimento junto, se nós não vamos junto nessa mudança, se um consegue entender que está na hora de mudar e ele muda, ele não fica mais naquele espaço que ele estava, ele não consegue. Por mais que ele tenha necessidades, por mais que ele precise, por mais que ele, não, só com os filhos e a roupa do corpo, ela sai mesmo. E ela assim, não quer nem saber de casa, eu quero ir embora, porque ela encontrou o seu ponto de equilíbrio. Mas enquanto ela não tem o seu ponto de equilíbrio, as coisas ficam como estão. Embora eu seja uma pessoa infeliz. Quando um casal resolve fazer um processo, não terapêutico, mas um processo de reorganização da sua vida, a tendência é que eles se estabeleçam cada vez mais. Agora, se apenas um está nessa busca, a tendência para a separação é quase que 95%. Então, se não há um movimento junto, se nós não vamos junto nessa mudança, se um consegue entender que está na hora de mudar e ele muda, ele não fica mais naquele espaço que ele estava, ele não consegue. Por mais que ele tenha necessidades, por mais que ele precise, por mais que ele, só com os filhos e a roupa do corpo, ela sai mesmo. E ela assim, não quer nem saber de casa, eu quero ir embora, porque ela encontrou o seu ponto de equilíbrio. Mas enquanto ela não tem o seu ponto de equilíbrio, as coisas ficam como estão.
A nossa vida concreta, ela é resultado daquelas formações kármicas. Então, a minha vida vai atender os meus problemas, as minhas limitações, as minhas dificuldades, vão atender a comandos que de alguma forma eu estou dando, ou eu dei em algum momento da minha vida. Então, quando eu começo, e isso é um exercício que eu consegui, não só na minha própria prática, mas de centenas de pessoas que começaram a refletir sobre isso, elas mudaram esse padrão. Muitas delas conseguiram fazer alterações de tal forma, mesmo mantendo um salário às vezes menor do que tinha, mas elas optando, ela fazendo uma escolha, eu não preciso trabalhar para ganhar tanto, porque eu posso reorganizar minha vida aqui. E as pessoas que estão na minha casa, os meus filhos, eles podem começar de alguma forma a me ajudar a melhorar essa renda. Então ele, ao fazer essas reflexões e chamar a família, vamos conversar sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, sobre a nossa falta de estar juntos. O que a gente pode fazer? E todos, desde a filha caçula, começou a dar ideias. Ah, pai, pode fazer isso. Ah, mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. De tal forma, então eu não preciso ter esse trabalho. Ah, para estudar, como é que a gente faz? E foi fazendo uma palavra que está muito em voga hoje, que é uma reengenharia do tempo, e elas perceberam que diminuiu em quantidade o valor que tinha, mas essa qualidade foi fantástica. Então esse é um ponto. Eu primeiro tenho que reconhecer qual é a minha situação e avaliar. Eu estou satisfeito com essa situação? Eu estou satisfeito em saindo de madrugada do meu trabalho, passar o dia inteiro nesse trabalho que mal me rende um salário no final do mês, me desgastar? Eu estou satisfeito com isso? Estou. Então não tem que mudar nada. Eu não tenho que alterar nada. Eu estou feliz? Não, eu não estou satisfeito. Então, como é que a gente pode fazer essa mudança? Então, o grande lance, Alvino, o grande desafio é primeiro a gente perguntar, a realidade em que eu estou inserido, ela me atende? Ela me satisfaz? Se ela te atende, não tem nada que fazer. Não tem ninguém para fazer nada. Agora, se você diz, não, eu não estou satisfeito com a minha realidade, com o meu cotidiano, o que a gente precisa fazer? Aí a gente vai começar a trabalhar algumas mudanças. Eu tenho que fazer mudanças. Então, o que vale a pena para mim? E o indivíduo, mais rapidamente a energia vital se organiza e traz o indivíduo para o seu ponto de equilíbrio. Agora, o ponto de equilíbrio, a eliminação dos sintomas, a eliminação das queixas, não é a cura. Não é a cura. É por isso que eu digo. Existe a necessidade? Sim. Mas será que também, da mesma forma, eu não estou procurando, devido às minhas formações kármicas, às minhas atitudes, eu não estou escolhendo situações adversas, relacionamentos adversos, trabalhos adversos, ambientes adversos? Será que eu não estou atraindo isso também? Será que existe um Deus cruel que me castiga num casamento difícil, num trabalho insalubre, numa situação complicada? Será que é isso que funciona? Ou eu mesmo, de alguma forma, não estou estabelecendo isso para mim? Agora, como é que eu começo a descobrir isso? Quando eu passo a me observar. Você consegue não ir naquele lugar quando você tem a consciência plena que você não está bem emocionalmente e vai ser um desastre você ir. Não, mas eu tenho que... Se eu não for, vai ser pior. Vão falar de mim o ano inteiro. Se eu não for naquela festa de família, vão falar o ano inteiro. Eles vão falar o ano inteiro de qualquer jeito. Não se iludam. Você indo ou não indo, vão falar do mesmo jeito. A diferença é que você não for, você se preserva. Você se equilibra. Mas você diz não intimamente. Você reconhece, eu não estou num momento bom, eu não vou falar com essa pessoa hoje. Você é chefe, eu não vou falar com esse meu empregado hoje. Você é servidor, eu não vou falar com o meu chefe hoje. Eu não vou falar porque eu não estou bem agora. Eu me conheço. Eu sei que eu vou fazer porcaria. Quantos de nós tem essa consciência? Quase nada. E a partir daí os processos patológicos começam a se desenvolver. Mais ou menos a cada 7 anos,
Todas as células do nosso corpo, a cada 7 anos, se transformam, são novas células. Então, se essa célula está se transformando, se morreu uma e nasceu outra, o que faz com que eu permaneça aqui? São as células. Há um padrão subjacente, que você pode chamar de consciência, de espírito, de alma. Tem alguma coisa que permeia, que vem com o bebê no berço e vai com o idoso lá no túmulo. Tem alguma coisa onde eu vejo a diferença dos corpos, das aparências. Então, o que está de presente em mim nisso? Então, tem uma mudança permanente e, ao mesmo tempo, tem algo que está presente, que é único. Quando eu encontro a substância e eu vou diluindo essa substância, eu vou tirando a matéria da substância. Quando eu sou bebê, eu tenho uma constituição física. Quando eu chego aos 50 anos, eu tenho outra constituição física. Quando eu chego aos 80, eu tenho outra constituição física. Mas, ao mesmo tempo, eu sou o mesmo. Então, a aparência, a forma, está se transformando continuamente, mas a essência está imutável. A substância, quando é diluída, vai sendo retirado dela a materialidade e vai permanecendo a sua energia. É essa energia que vai entrar em contato com a sua energia e vai ativar. É como se tivessem senhas, códigos. Se eu tenho a senha de acesso ao banco, eu posso ver o meu extrato. Se eu não tenho acesso. Então, se eu tenho a substância que tem a senha para acessar a energia que vai trabalhar aquele problema específico, aí eu começo o processo de equilíbrio. Dá para entender? Então, eu tenho que achar a senha correta. Eu tenho que encontrar esse elemento correto. Tá? A gente não tem ainda condições de trabalhar sobre essa origem sagrada, esse ponto de início. Ainda não temos ainda informação, imagem, palavras para estabelecer isso. Mas é comum em todos os povos olharem para cima quando pensam na sua origem. Todos olham para cima. É de lá do alto que a vida veio, sob alguma forma. E houve uma queda intensa, uma queda profunda, representada em todas as religiões. No cristianismo, nós vamos ter a expulsão do Jardim do Éden. Na verdade, até antecede isso com o próprio Lúcifer. Na sua briga, ele é lançado das suas profundezas. E aqui nós estamos nessa manifestação. Essa que é uma centelha, ela se manifesta. O que você tem aí, que está sentado aí, que está usando uma roupa vermelha, uma calça amarela, uma bermuda, você que está usando uma calça colorida, essa parte que você chama corpo, é apenas uma parte. É a parte manifesta, é a parte que se expressa, que se toca. Mas você é uma soma, você é um somatório. É a velocidade com que os processos físicos acontecem. É muito rapidamente ele fica com infecção. A febre vem rapidamente, do nada ele está ali, está com febre. Ele tem uma ferida, um furúnculo que rapidamente estoura e o pus sai. Tudo que se manifesta, os processos patológicos em acóniton físico se apresentam com muita velocidade. Tá? Acóniton, ele é muito indicado para os processos respiratórios. Principalmente quando você percebe o elemento temor, o elemento medo. Eu tenho 2 pessoas que têm problemas respiratórios, 2 pessoas diferentes. Uma delas é corajosa, atrevida, ousada, destemida, empreendedora, está sempre à frente, sempre resolvendo. E tem a outra que ela é medrosa, se assusta fácil.
ela tem dificuldades de tomar decisões, ela é insegura. Esses indicativos da personalidade dela é que me vão fazer escolher o acólito para cuidar do processo asmático. Deu para entender essa diferença? Para eu cuidar das queixas físicas, eu preciso de referenciais da personalidade. Vai sendo retirado dela a materialidade e vai permanecendo a sua energia. É essa energia que vai entrar em contato com a sua energia e vai ativar. É como se tivessem senhas, códigos. Se eu tenho a senha de acesso ao banco, eu posso ver o meu extrato. Se eu não tenho acesso. Então, se eu tenho a substância que tem a senha para acessar a energia que vai trabalhar aquele problema específico, aí eu começo o processo de equilíbrio. Dá para entender? Então eu tenho que achar a senha correta. Eu tenho que encontrar esse elemento correto. Tá? Então, o que fundamenta a presença da cura, de equilíbrio, é essa energia que não está na substância, não está na planta, não está no animal, não está no mineral, não está no elemento químico, porque eu posso fazer homeopatia de tudo isso. É na energia que isso está. É uma energia que à medida que é trabalhada, ela é sutilizada e ela é movimentada de tal forma que ela é ativada, ela é desperta. E ela acordada vai trabalhar para acordar a energia vital que eu possuo, que está meio borocochô, que está meio descuidada. E quando ela recebe o devido estímulo, é ela que trabalha. Por isso nós, homeopatas, somos vitalistas. Nossa corrente é vitalista, porque nós trabalhamos com energia vital. Por isso é que não há, no nosso entendimento, razão medicamentosa ou razão curativa de se passar pomada no local da ferida, no local da pancada. Porque a cura não está acontecendo aqui no corpo. Ela vai acontecer em instâncias diferenciadas, como um efeito cascata vai chegar no corpo. E o corpo dissolve aquele calombo, aquela coagulação, dissolve. O corpo responde. O corpo não tem autoridade para determinar nada em nossas vidas. O corpo apenas responde comandos da mente, das emoções e principalmente da nossa alma. O que eu estou colocando é que essa instância de problema não é o fundamento que a gente está discutindo aqui. Então, se eu levo uma pancada e passo um medicamento, uma pomada, algum gel, algum spray que vai anestesiar, estou com dor de dente, tomo anestesia para poder fazer o tratamento, o canal, eu devo fazer isso. Eu não estou dizendo que isso é errado e que eu tenho que jogar isso fora. Eu estou dizendo que esse é o fundamento que vai cuidar daquele problema que se manifesta. Então, se eu estou andando aqui e bato a minha perna na mesa e eu passar uma pomada, alguma coisa que vai aliviar, é uma coisa. Aliviou, ótimo. Se isso aconteceu esporadicamente, não há nenhuma questão transcendental para se resolver. Eu só tenho que ter mais atenção com as coisas. Agora, quando eu percebo que o tempo inteiro está se repetindo isso, toda hora eu bato isso, bato aquilo outro, eu estou cheio de hematomas, eu estou cheio de pancadas. Peraí, vamos parar, vamos conversar um pouquinho. O que está acontecendo aqui? Se eu quebrei a perna porque eu estou andando de bicicleta, eu sofri um acidente de carro, é uma coisa. O teu modo de agir vai provocar uma reação da vida. Isso é karma. Isso é karma, é básico. Eu estou agindo, vai ter uma reação. Como vai ser essa reação? Agradável? Desagradável? Então eu começo a ter um padrão de ação. Um padrão de ação. É isso, o meu modus operandi é sempre o mesmo. Eu faço sempre as coisas do mesmo jeito. Como é que eu quero ter resultado diferente? Isso é uma formação kármica. Isso é um padrão existencial. A partir desse padrão, eu vou estabelecer um projeto de consciência. A minha consciência
Os meus valores vão girar em torno disso, daquilo que eu ajo, daquilo que eu acredito. A partir daí, todos os meus elementos, a minha mente, as minhas emoções, o meu físico, vão pulsar em volta daquilo. Eu vou atrair e ser atraído por aquilo. Eu vou ver 10 coisas diferentes, mas eu só vou enxergar aquilo que eu estabeleci como um padrão, consciente ou inconscientemente, geralmente inconscientemente. A partir disso, os meus sentidos vão atender a minha perspectiva. Então eu converso com uma mulher que disse, olha, eu estou grávida, e aconteceu uma coisa muito interessante, Milton. Eu comecei a ver mulher grávida em tudo que é lugar. Caramba, onde eu olho eu vejo uma mulher grávida. O outro diz assim, eu comprei um carro roxo. Eu nunca vi carro roxo, mas depois que eu comprei meu carro roxo, onde eu vejo carro roxo? Será que esses carros roxos ou aquelas mulheres ficaram grávidas só porque aquela mulher ficou grávida? Não, eles sempre estiveram lá, mas por que eu não enxergava? Porque o meu padrão de olhar não permitia. Agora, a partir do momento em que eu fui inserido dentro de uma realidade, aquela realidade em que eu fiquei inserido, ela me leva a perceber as realidades semelhantes. Dá para entender isso? Aqui está começando todos os processos de patologia, todos os processos de doença, todos os processos de desencontro, tudo em função desse movimento, dessa escolha que eu tenho para a minha prática. A partir daí, os meus sentidos vão ver, vão ouvir, vão sentir aquilo que eu quero. Eu literalmente não enxergo. A pessoa, eu estou buscando uma pessoa, mas ela tem um padrão existencial, sentimentos, valores, atitudes, que eu quero. Eu quero naquela pessoa, mas eu estou vibrando, eu estou existindo em pensamentos, sentimentos e atitudes inversa daquilo que eu quero. Então eu crio um padrão que eu não enxergo aquela criatura. Ela fica do meu lado na repartição. Não sei se existe esse termo, repartição. Isso é coisa antiga, né? Eu estou na sala de aula, eu estou na faculdade, eu estou na igreja e eu não enxergo aquela pessoa e ela está ali. E de repente eu digo, nossa, eu nunca vi você. O que aconteceu? Ela ficou visível? Não, eu mudei meu padrão. Os meus sentidos mudaram o seu teor de percepção. Eu estou mudando a minha reencarnação. Dá para entender esse raciocínio? A partir daí, esses contatos que eu tenho vão produzir sensações. Só que as sensações que eu geralmente sinto, boas, ruins ou neutras, elas são em função daquilo que eu estabeleci. Então, se eu estabeleci que eu gosto disso, tudo aquilo que não for isto vai ser ruim. E eu vou fugir daquilo. Deu para entender? E tudo aquilo que eu acho bom, eu vou atrair, vou querer manter. Então, se eu tenho uma sensação boa, a tendência é eu manter, eu lutar para manter aquilo. Então, as sensações, elas são boas ou ruins. Então, como é que alguém pode dizer que... Tem um quadro da escolinha do professor Raimundo que tem uma personagem que ela termina sempre o relato dela falando, eu gosto. Ela apanha pra caramba, E ela, mas professor, eu gosto. Então, todo mundo que está ao redor diz, mas como é que você aguenta um negócio desse? Eu gosto. Como é que você vive com essa pessoa? Como é que você está nesse trabalho? Como é que você está fazendo esse curso? Eu gosto. Ela não consegue. Por que ela não consegue ver o que está todo mundo vendo? Porque ela estabeleceu um padrão e a realidade dela está ali. E quem é que muda esse padrão? Alguém de fora consegue mudar esse padrão? Não. Quando é que isso vai mudar? Quando ela despertar. E quando isso vai... Quantas reencarnações ela precisa? Quantos relacionamentos complicados ela precisa? Quantos trabalhos ruins ela precisa? Isso tudo é reencarnação. Quantos ela precisa? Eu tenho que reencarnar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes? Quantas forem necessárias? Quem está perdendo com isso? Quem está sofrendo com isso? É o terapeuta? Não, é a criatura. É a criatura que está sofrendo. E quem está de fora não consegue fazer com que ela enxergue isso. O nosso trabalho é conduzi-la através de uma reflexão e através de padrões energéticos das substâncias, a quebrar esse olhar para que ela mude isso. Porque o dia em que ela conhecer, e aí a gente vai buscar a afirmação, uma das mais especiais do mestre, conhece a verdade, que a verdade te liberta, deixa a ignorância. O budismo vem fazer isso. O budismo afirma a ignorância é o fundamento de todo o processo de ligação ao samsara.
O dia que você eliminar a ignorância, você se torna um iluminado, você se torna um Buda. Então, se eu tenho esse padrão de consciência e algum elemento externo entra e atua nessa expansão, eu faço com que essa consciência se amplie. Isso não quer dizer que eu encontrei o nirvana, que eu encontrei a plenitude, os devas, os santos, os mestres ascensos, São Tomé, Xangô. Não quer dizer que eu encontrei isso. Na maioria das vezes, a mesma consciência, eu não amplio uma coisa que não existe. Eu amplio o que existe. E esse movimento de ampliação, eu estou percebendo isso, eu estou entendendo isso. Mas aquele entendimento, quando vem o elemento de fora e ajuda a pessoa a se ampliar, ele na verdade não está fazendo o processo de transformação. Por mais que a pessoa, quando tem essa consciência expandida, veja isso, perceba aquilo. Eu estou vendo assim, eu vi que o meu guia, o meu anjo, o Espírito Santo, ou quem quer que seja, me trouxe essa informação, simplesmente porque veio algo de fora. Quando o efeito daquilo passar, eu vou voltar à minha condição existencial natural, e aquilo tudo, por mais que tenha sido significativo, não vai alterar em nada a minha existência. Não vai mudar, eu vou continuar sendo a mesma coisa. Deu para entender esse raciocínio? Olha só, eu vou usar um exemplo que para muita gente é complexo, é muito complicado, mas eu gosto de usar esses exemplos. Eu vou falar do Daime, eu vou falar da Ayahuasca. O movimento do Ayahuasca, quando você usa o chá, ele tem, através das propriedades químicas das plantas, ele vai direto ao cérebro e ele quebra determinados padrões que são ligados à nossa racionalidade. Quanto mais racional você for e você usar o Daime, mais você vai ter percepções. Como é que é o nome que fala? Mirações. Não é isso que fala? Eu vou ter mirações. Quanto maior a minha racionalidade, a minha inteligência concreta, quanto maior ela for, e eu uso o Daime, mais rapidamente quebra. O chá, ele tem esse poder muito interessante de quebrar com um padrão de razão. Então, ele quebra a racionalidade, e essa razão é que limita o meu poder de percepção. O que é consciência? É percepção. Percepção clara. E essa percepção de consciência não tem ontem, não tem amanhã, não tem tempo. Não tem... É o todo. Então, aí eu quebro, aí eu uso o Daime e eu tenho acesso às mirações, eu tenho acesso às informações. Quando passa o efeito, se eu consigo, a partir das minhas próprias reflexões ou de conversa com pessoas que estejam próximas, eu passo a pegar aquelas mirações e transformo a minha vida de alguma forma, eu melhoro o que eu sou, eu resolvo questões pendentes, aí o Daime foi maravilhoso. Mas se eu uso e amplio minha consciência e depois eu volto a ser a mesma porcaria que eu sempre fui, Daime e nada é a mesma coisa. É assim, é básico assim, é simples assim. Então, ampliar a consciência não é só ver com nitidez, é ver com nitidez e usar para transformar a sua vida, para que você, enquanto essência, também se amplie tanto quanto a consciência que foi ampliada. Dá para entender isso? Então, quando eu tenho um padrão existencial, ele é fundamentado pela minha ignorância. Não é ignorância de ser rude, é ignorância de desconhecimento. O meu desconhecimento me leva a acreditar que a única coisa que existe de certo é o que eu faço, é o que eu penso, é o que eu acredito. Quanto mais eu evitar contato com o externo, com o outro, mais ignorante eu sou, no sentido de mais desconhecimento eu tenho. E é engraçado que quanto as pessoas mais ignorantes são, mais elas falam dos outros, mais elas criticam os outros, mais elas condenam os outros. Então, elas constroem estruturas, e essas estruturas passam a ser a sua grande verdade. E ela só tem noção e referência daquilo que ela
entende como consciente. É verdade, tem fundamento, é isso que eu acredito. Esse elemento vai fazer com que a sua mente, as suas emoções, o seu corpo se fundamentem apenas para atender aquilo, para satisfazer aquilo que ela estabeleceu como sendo verdadeiro na vida dela. E a partir daí ela vai condicionar os seus sentidos, e os seus sentidos vão alimentar e referendar, validar o que ela já tem. Viu? Eu sabia que assim, é mais ou menos assim, homem não presta, homem não presta, homem não presta. Homem não tem um homem fiel, não tem um fiel. Aí o cara trai a mulher. Viu? Não disse? Eu não sabia? Olha aí, tá vendo? Agora a pergunta é, será que aquele cara que é infiel, ele é infiel, não foi atraído justamente pelo seu padrão, da sua necessidade de confirmar a infidelidade do macho? Dá para entender o raciocínio? Então, o padrão todo que está estabelecido é que vai fundamentar todos os processos patológicos. Todos os processos patológicos. As minhas dores, as minhas doenças serão em função daquilo que eu estabeleci, consciente ou inconscientemente. Eu posso construir situações que vão manter as pessoas distantes. Um herpes, uma pele cheia de problemas, mau hálito, uma sudorese horrível, um CC gigantesco. O meu corpo está respondendo a toda uma estruturação que eu estabeleci. E eu vou me manter nesse processo indefinidamente. Não adianta eu tomar remédio. Não adianta eu tomar aquele maravilhoso remédio para menstruação irregular. Não adianta. Eu estou com corrimento, toma tuia. Tuia é fantástico para corrimento. Pode tomar 10 litros de tuia. Não vai resolver o problema. Onde está o problema? Naquela formação que foi dada a partir da sua ignorância. E esses elementos nessa roda viva vai fazendo com que isso se repita indefinidamente. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que é especialista nessa área de reprodução, e ela me levantou uma questão que eu confesso que eu nunca havia pensado. Ela me falou de um grande agravante dos partos cesáreos. E ela falou. E eu achei muito interessante. Todo movimento de mudança, todo movimento de mudança de níveis existenciais exigem portais. Você sai de uma dimensão para ir para outra dimensão. Você sai de um ambiente para outro ambiente, você precisa do portal. O portal, ele é simbólico, ele é iniciático, ele é um marco de referência para você ter a plena noção de que você já não está mais em uma instância, você está em outra instância. E a saída do útero no parto normal, quando se percorre o canal e que vem, você está passando pelo túnel, você está passando pelo portal. E isso traz para a consciência do ser que está chegando essa percepção de que eu já não estou mais em uma outra realidade. Então, essa pessoa disse que já foi feito um estudo onde as pessoas que vieram de parto cesárea, a maioria delas, elas têm uma certa dificuldade de se encaixar na realidade que se apresenta diante delas. Então, uma pessoa que veio com parto normal, ela tem uma facilidade a mais para lidar com mudanças, com transformações, com situações novas. Ela lida melhor com isso. Para muitos dos que vêm do parto cesáreo, eles, na verdade, é como se eles ainda estivessem naquela condição ainda. Não houve passagem, não houve mudança. Eles pegaram eles de um lugar e colocaram em outro lugar. Eles não fizeram nenhum movimento para a mudança. Dá para entender esse raciocínio? E a gente percebe que pequenos detalhes, e cada vez mais, e graças a Deus, a própria medicina, mas inclusive por pressão popular, com o crescimento das doulas, com o crescimento do parto humanizado, cada vez mais os obstetras, os ginecologistas estão recomendando, o próprio Ministério da Saúde está revendo esse percentual de partos naturais, de parto cesáreo, né? Porque é muito mais conveniente um médico marcar o seu parto domingo às 6 horas,
porque é o horário que eu tenho livre na minha agenda. Então vamos marcar o parto para tal hora. E aí ele tira. Você ainda está no nível existencial, ele sai. Em níveis de consciência mais profunda, ele ainda está lá. Ele não veio, ele não fez o movimento da força, ele não rompeu uma barreira, ele não se deparou com uma primeira luta que nós temos que ter. E quando você para analisar o nível de suicídio entre os jovens, o nível de homicídio entre os jovens, de violência entre os jovens, que não conseguem se deparar com uma negativa, com uma contrariedade, com um não, a namorada diz um não, o professor diz um não, o pai diz um não, alguém diz um não e ele já perde a cabeça. Ele não tem noção de batalhas, de enfrentamento, de luta, ele não tem referência. Já veio o próprio nascimento dele já é uma coisa muito facilitada. Mas essa facilitação ela é muito questionável e nós precisamos refletir sobre tudo isso. Olha só a complexidade. Você é A. E a pessoa com a qual você está se relacionando é B. Só que você, além de B, você tem o pai e a mãe. Você tem irmãos dessa criatura. Um ou mais irmãos. Você tem avós. Você tem tios. Você tem... Todas as vezes que B, ou que o pai, ou a mãe, ou a avó interferiu na vida de alguém, positivamente ou negativamente, e aquela intervenção causou uma mudança de rota na vida daquela criatura, aquela criatura se vinculou a ele, que se vinculou a ele, que se vinculou a você. E esse movimento vai crescendo. Mas o fato é que o enjoo excessivo, vômitos intensos, uma gravidez que é muito complicada, desde o começo, já fiquei sabendo que estou grávida, e ali já começam distúrbios, inquietações, ansiedades, insônia, palpitações, qualquer coisa que altere uma rotina, ali você tem que avaliar o grau de quem está chegando e de quem está recebendo, o grau de afinidade, o grau de compromisso, o grau de responsabilidade, de aceitação. Então, quando você tem, e isso é muito forte, quando há uma negação, porque se eu tiver esse filho, o que meu pai vai dizer, o que a minha mãe vai dizer? Como que os meus irmãos vão lidar com isso? Então, existe muita coisa que está em jogo. Não é só, não tem dinheiro. A maioria das pessoas não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é só isso que está em jogo. Conscientemente, nós nem sabemos o que está em jogo. E aí começam os processos da dificuldade no parto, ao ponto de chegar na hora do parto, está tudo preparado, mas não tem dilatação, não tem nada preparado. Então tem que fazer uma intervenção, senão a criança vai morrer, ou a mãe vai ter um problema mais sério. Então faz, não há problema em fazer. Mas se eu tenho a oportunidade de escolher, e é possível fazer essa opção, quem não é mãe, faça. Se a sua filha, se a sua neta, se a sua sobrinha tem condições de fazer, incentive a fazer o parto natural. Incentive. Você vai estar colaborando demais com o processo de todas as pessoas envolvidas nesse quadro. É muito interessante também, eu já ouvi falar de uma pesquisa, que mulheres que engravidaram e que não queriam um filho para doação, quase 100% das mães que tiveram parto cesáreo deram os filhos com muita naturalidade. E as mães que tiveram filho e que iam doar, que tiveram parto natural, quase 80% delas voltaram atrás da sua decisão. Tem alguma coisa por trás disso. Tem alguma questão que precisa ser refletida. Qual é? Mas se a gente não for buscar esse contato e acompanhar, a gente não vai descobrir. Se eu me acomodar num padrão, é o que eles chamam protocolo. Existem protocolos que devem ser seguidos. Aí a humanidade vai entrando num elemento protocolar. Nós vamos nos tornando autômatos. Se colocando. Muitas vezes ele é analfabeto, ele não vai saber que você escreveu certo ou errado. Mas quando você coloca tal e qual está sendo registrado,
Você está constantemente, todas as vezes que você pegar a ficha do paciente, você está se remetendo à realidade dele. Você está se remetendo à realidade dele. Então, quando ele falar errado, quando ele falar você passar isso para sua filha, para sua neta, para sua bisneta. É uma tendência muito forte você passar os padrões, não só a genética. Fale, Alvino. Qualquer lugar que eu vá, qualquer situação que eu esteja, eu sou uma pessoa que me resguarda. Se eu fosse consultar amanhã com um homeopata, com qualquer médico, eu me pergunto, qual é a relação familiar? Boa. Qual é a minha tendência? É boa. 80% responder assim, Alvino. 80% responder assim. E você está dizendo, como é a relação familiar? Muito boa. Como é a relação com seu pai? Ótima. O que você parece com sua mãe? Em tudo. Como você vai com seu pai? Nada. E você vai respeitar essa posição monossilábica da pessoa. E você está notando. Isso tudo já é característica da pessoa ser fechada. Por que ela é fechada? Primeiro, porque ela não conhece você e ninguém se abre para estranho. Ponto. Mas com o passar do tempo, ela conhecendo você, discursivo, que você vai escrevendo. Não. Cada queixa numa linha. Recomendo que adquiram aquela caneta de 4 cores. Por quê? A experiência nos diz que você tem... Já viram aquelas canetinhas? Vermelho, preto, azul e verde? Então vocês estabelecem. Quando ele fizer uma queixa física, eu uso verde. Quando ele fizer uma queixa emocional, eu uso preto. Quando ele fizer uma queixa sutil, eu uso vermelho. Entende? Para você não ficar pegando outras canetas. Você só muda aqui no dedo mesmo. Muda aqui, é super prático. Tudo bem? São dicas. Você é obrigado a fazer isso? Não. Você pode destacar com um marca-texto? Pode. Você pode botar asteriscos na frente da queixa? Pode. Ou seja, você pode dar vida. É muito importante o registro. Mas mais importante é a pessoa. Mas eu não posso perder o registro. Eu tenho que dar atenção na pessoa. Então, é coisa muito rápida. Aí começa a ter garrancho. Mas você tem que entender o seu garrancho. Eu só vou escrever quando aquela resposta tiver sido concluída. Quando a fala do paciente estiver em cima daquela questão, ele vai estar falando, você está ouvindo. Quando ele parar, quando você percebeu que ele parou, sexualidade. Ok, vamos falar sobre sexo. Cada pergunta que eu estiver fazendo, eu tenho que estar atento à pessoa. Eu não posso fazer a pergunta de cabeça baixa, como acontece na maioria dos encontros médicos. Seu nome, o tempo inteiro nós temos que estar olhando nos olhos da pessoa. Nós vamos ter problemas, eu tenho problemas, com caligrafia. Porque é difícil escrever olhando para frente. É complicado virar um olho para cá e o outro para lá. Eu já tentei e não dei conta. A gente consegue, com isso, avaliar até que ponto os nossos sentimentos estão colocados naquilo que a gente está fazendo ou naquilo que está diante de nós. É o meu sentimento, é a minha racionalidade, é o meu tesão, é o meu prazer de estar ali. O que é que está ali? Se é a minha racionalidade, aquilo vai ter um caráter. Se é o meu tesão, vai durar enquanto ele permanecer. Quando passar, eu não lembro nem da cara daquele salafrário. É mais ou menos assim que acontece. Que a reencarnação acontece todos os dias quando você acorda. Todos os dias quando você sai de um grande problema, de um grande desafio, você reencarna. Todas as vezes que você assume uma nova condição, quando você começa a trabalhar, quando você começa a se relacionar, quando você se casa, quando você se aposenta, quando você termina um relacionamento, quando você começa um curso, quando você termina um curso, o tempo inteiro você está reencarnando. O tempo inteiro você já está se reapresentando para a vida.
Eu escuto isso muito do meu marido falando, confia no seu filho, porque eu tenho um menino e uma menina. E o menino é o primeiro, e ele fala, confia nele. É difícil, eu confio. Ele diz, presta atenção, confia nele, ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele. Essa angústia que eu tô sentindo junto com você, porque eu sei o que é isso, eu acho que vem dessa cobrança do externo, porque quer queira, quer não, o sistema cobra que a gente faça da forma como é feito, nesse ritmo padronizado. A gente está pasteurizado. Esse é um ponto. Outro ponto eu dei aula também há alguns anos, e aí o que eu percebi? Na escola privada, a gente fazia logo na primeira aula, numa turma pequena, a identificação das inteligências. Então, qual é a inteligência que mais predomina em determinadas crianças? Esse é espacial, esse é visual, esse é Para que a gente fazia isso? Para que eu pudesse dar uma aula que contemplasse todas as formas de inteligência. Porque se eu não tivesse um apelo visual para o aluno que é visual, e eu deixasse meu quadro em branco do começo até o fim da aula, só aqui no gogó, aquela criatura não ia estar contemplada. Então, assim, se eu tivesse que preparar 10 aulas para um dia, 10 aulas para uma única turma para um dia. Então, assim, talvez o que falte é um pouco desse olhar de reconhecer essas diferenças. E eu sofria com esse sistema. Eu nem dava atenção para aquilo. Sabe, que não me interessava, porque eu ainda ia criar problema com as outras, que ele era o mais novo. Eles queriam colocar 2 anos, 3 anos mais do que os outros. Eu não ia criar esse conflito aqui. Agora imagine lá. Aí o que eu fazia? E hoje, eu como terapeuta, tenho uma criança que a mãe já está preparando, Milton Crime, 6 anos para medicina. Quer que a criança faça inglês, quer que a criança faça isso. E ela, na alfabetização, eu não dou conta. Eu tenho o Guilherme, de 12 anos. E o Guilherme sempre foi um aluno, assim, tranquilo, né? Vamos colocar assim, nem mega, nem muito aquém, né, do que o sistema exige. E aí ele foi muito bem no 3º, 4º, 5º ano. Quando foi entrar no 6º ano, existe uma exigência, uma mudança comportamental, mental, né, de adaptação, ou seja, você não é mais criança, nem você é adulto. Você está começando a entrar na pré-adolescência, então vamos lá. Né? E a exigência, aumenta no nível intelectual. E ele caiu. Pá, as notas dele, Cris, todas as matérias, todas. Eu e o pai ficamos, caraca, que isso, né? Aí conversamos com a escola, a coordenação e tal. Não resolveu. E o Milton virou e falou assim, vem cá, Guilherme, o que você está fazendo de atividade extra escola? Ele, eu estou fazendo natação, você gosta? Já tem tempo que eu estou nadando. Tá bom. Aí ele, o que mais que você faz? Ele, agora eu comecei a fazer inglês, futsal. Aí ele virou e falou, Cris, vamos lá, vamos colocar o Guilherme para pensar o que ele gosta de fazer, o que traz prazer para a vida dele, para trabalhar o emocional, né? Para ele colocar, eclodir mesmo essas ideias boas que tem dentro dele, que de repente estão reprimidas. Ou seja, é só cobrança, é estudar, é matéria, vamos pensar em outra coisa. Aí a gente pensou, teatro? Ele, não quero teatro não, mamãe. A gente pensou em outras coisas, dança, quer fazer street dance, quer fazer alguma coisa? Não. Mamãe, aí vive cantando no chuveiro, é The Voice, é não sei o que, é cantando na hora de dormir, é o tempo inteiro cantando e eu não tinha percebido. Coloquei o Guilherme na aula de canto. 2º bimestre, bom nas notas. Subiu de novo. Né? E ele está muito mais satisfeito. Então, assim, cantando o tempo inteiro, todo feliz, está fazendo aula de canto, está gostando, né? E foi dado a ele, a oportunidade de não ter que fazer aquelas outras extras. Ela abriu mão da autoridade dele e a sua vontade é essa. Então você não vai fazer inglês, não vai fazer isso, você vai fazer isso. E aí, de repente, agora eu quero inglês. Agora, no meu tempo, eu vou aprender inglês. Agora eu vou fazer isso. É muito importante que nós entendamos, como foi muito bem colocado aqui, que nós possuímos múltiplas inteligências. Nós não temos uma inteligência única.
Nós temos múltiplas inteligências. Qual é a sua inteligência que aflora? Descubra essa inteligência, invista nisso. Você tem que estudar economia, meu filho. Todo mundo na família estuda economia. Mas, mãe, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Não, você vai ter que estudar economia. Não, mãe, eu não vou. Eu vou fazer isso. Mas como? Eu vou ganhar muito dinheiro, eu contrato alguém para cuidar do meu dinheiro. Eu vou cuidar de alguém, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui. Você quer dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro. Mas eu não estou preocupado com o dinheiro. A gente ouve essas criaturas, o mundo deixa a gente ouvir essas criaturas. E qual é o nosso compromisso em relação com o filho? É com o filho ou é com o mundo? Que diabetes vai me falar de amargura, ressentimentos, mágoas, decepções acumuladas, e quando ele falar da personalidade da mãe, que era uma pessoa alegre, gentil, doce, aí eu tenho alguma coisa que está uma informação trocada aqui. Deu para entender esse movimento? Existem padrões. Quem conhece constelação familiar? Eu também tenho primavera, eu também tenho verão, eu também tenho outono, eu também tenho inverno. O que quer dizer isso? Tem período em que você está florido, você está realizando, você está bonito. Tem período que você está murcho, você está seco, você está desagradável, você está chato, está incômodo. A gente tem isso. A gente precisa aprender a reconhecer e a se recolher. No meu inverno eu tenho que me recolher. Não existem ritmos iguais. E ninguém mantém o seu padrão de ritmo o tempo inteiro. Você não é inteligente o tempo inteiro. Você não é amoroso o tempo inteiro. Você não tem força física o tempo inteiro. Por que você se força tanto? Porque você não sabe disso. Então a gente quer manter o mesmo padrão intelectual. Eu estou estudando, fazendo minha tese de mestrado. E eu quero, de segunda a sexta, do dia 1º ao dia 30, manter o mesmo padrão, o mesmo ritmo. Eu não vou conseguir. Vai chegar no dia 15, entre o dia 15 e o dia 18, eu não vou produzir nada intelectualmente. Nada. Eu sou burro por causa disso? Não. O meu ritmo relaxou. Isso é natural. Nós somos movimentados por ritmos. Altos e baixos. Essa é a nossa existência. Mas eu insisto em querer o mesmo, eu quero ser a mesma paixão todos os dias. Eu entendi que o peso maior sempre vai ser o do exemplo. Sempre. Não adianta. E não é um exemplo externo, não é eu ficar fazendo na frente dele. É eu ser aquilo de verdade. Que eu não preciso nem dizer que eu sou bom, que eu sou honesto, que eu sou maduro, que eu sou equilibrado. Eu não preciso nem dizer. Eu sou e pronto. E ele vai saber da minha presença, no meu olhar. E aí ele vai ter um modelo. Querendo ou não, a mãe e o pai são os modelos primordiais. Só que a maioria das mães e dos pais estão em desequilíbrio. Que referência vai ser essa? Mas quando você constrói, principalmente a mãe, quando ela constrói essa relação de autoridade mesmo, não de autoritarismo, autoridade, aquilo é absorvido. A gente está repetindo muitos comandos. Não tem jeito de ser diferente. É assim. A gente está construindo a tal da síndrome da Gabriela o tempo inteiro. Isso sempre vai ser assim, sempre foi assim, vai ser sempre assim. Não pode, não tem isso, não tem sentido. Eu posso fazer essas mudanças. E o resultado dessas mudanças, se não respeitadas, é um total desgaste. Existe a necessidade? Sim. Mas será que também, da mesma forma, eu não estou procurando, devido às minhas formações kármicas, às minhas atitudes, eu não estou escolhendo situações adversas, relacionamentos adversos, trabalhos adversos, ambientes adversos? Será que eu não estou atraindo isso também?
Será que existe um Deus cruel que me castiga num casamento difícil, num trabalho insalubre, numa situação complicada? Será que é isso que funciona? Ou eu mesmo, de alguma forma, não estou estabelecendo isso para mim? Agora, como é que eu começo a descobrir isso? Quando eu passo a me observar. Esse é um dos fundamentos que a gente precisa trabalhar com cada paciente. O que ele está fazendo com o seu tempo? Como ele entende o seu tempo? Quais são as prioridades? O que você estabelece como necessidade? Eu preciso disso. Por que você precisa disso? Eu tenho que trocar de carro, eu tenho que trocar de celular, eu tenho que trocar de marido, eu tenho que trocar de aparência. Por quê? É a mente da pessoa que nos interessa. O seu corpo, as suas emoções têm peso, mas o diferencial é entender a mente. É a mente que constrói e a mente que destrói. Nada do que existe no plano concreto existe sem ter passado pela mente. A mente é a porta de toda a realização, positiva ou negativa. Qualquer coisa que vocês olharem ao redor de vocês passou pela mente. Se não tivesse passado pela mente, não teria se manifesto. Qualquer coisa, não existe absolutamente nada. E a grande questão que a gente precisa avaliar: você tem referência sobre o seu poder mental, sobre as suas realizações mentais? O que você tem feito da sua mente, dos seus pensamentos? Seus pensamentos têm uma ordem? Seus pensamentos são proveitosos? Os seus pensamentos são seus pensamentos ou são pensamentos dos outros que você repete? O que você faz com a sua mente? Na verdade, você não desequilibra ninguém. Você pode dar elementos para que a própria pessoa se desequilibre. Eu é que me desequilibro. Não é ninguém, eu não posso jogar a responsabilidade do meu desequilíbrio para cima de ninguém. Mas você pode colaborar para que esse equilíbrio possa ser estabelecido ou não. Porque tudo aquilo que não é natural causa conflito e dependência. Tudo que você faz que não é natural vai causar conflito e dependência na sua estrutura existencial. E isso vai se manifestar quando menos você esperar. Você dorme uma pessoa e você acorda outra. E quanto mais você percebe isso, mais você consegue o seu equilíbrio. Quando você quer permanecer o que você é, quando você quer permanecer, você se apega àquele tipo de relação, àquele tipo de trabalho. Mas ontem a gente fazia isso, ontem acontecia isso, semana passada você fez isso. Mas no último almoço você fez assim. Você está preso, você não está respeitando o seu movimento natural, o seu fluir, o seu fluxo. E o mais sagrado nessa vida, uma das coisas mais sagradas é você respeitar o seu fluxo natural. Você percebe e respeita o seu fluxo existencial? Tem horas que a gente, com um pano que a gente passa, a gente tira as cristalizações. Tem hora que a gente tem que raspar, mas tem vezes que a gente tem que botar dinamite. Porque está tão cristalizado que já incorporou ao osso. Então, tem que jogar fora. Então, quando é que você percebe que o seu fluxo, tudo que você faz, está sendo natural? Quando ele é natural. Nossa, você chegou sozinho. Você aprendeu isso sozinho, sim. Eu gosto, entre outras falas, do professor Clóvis, que eu já pedi para vocês assistirem algumas palestras, e tem uma fala que ele repete sempre nas palestras dele, que eu acho muito interessante e especial, quando ele diz assim: o vento venta, a girafa girafeia, o sapo sapeia, né? Então, você é você. O que você faz? É você que faz ou você está gravando? Tem dois elementos que nos assolam e que nos tiram da naturalidade e que nos tiram do nosso fluxo. Se você eliminar esses dois elementos, você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio natural. O primeiro é a busca e o segundo é a fuga. Ou você está buscando o prazer, a satisfação, a alegria, ou você está fugindo da dor, da tristeza, dos problemas.
Quando você consegue agir, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque eu vou ter o quê em função disso que eu estou fazendo? Se eu fizer, eu vou ter recompensas. Se eu fizer, eu vou ter ganho. Se eu fizer, eu vou ter lucro. Eu estou buscando. Se eu fizer isso, ou se eu não fizer isso, eu vou ter problema, eu vou ser punido, eu vou ser condenado. Então, eu tenho que quebrar esses padrões. Então, a pergunta é, o que eu faço? Eu faço porque faço? Sim. Então, eu estou no meu rumo natural. Então, quando você acorda, quando você beija, quando você estuda, por que você está estudando? Pelo prazer de estudar. Quando você prepara o almoço, é pelo prazer de preparar o almoço. Se você espera um elogio depois do almoço, você já perdeu a naturalidade. Você já está começando a cristalizar o seu fluxo. Você já está quebrando o seu padrão natural de existência. Quando você acorda, eu acordo. Por que eu acordar? Porque eu tenho... Não, eu estou feliz porque hoje que eu vou fazer uma prova, porque eu vou encontrar aquela pessoa. Porque... Não, eu estou feliz porque eu acordei. Pô, que legal, acordei, estou feliz. Pronto, estou aqui. Agora, é fácil conseguir esse ponto? Não é porque ele tem um autocontrole, é porque ele não tem mais controle nenhum. Então, o fato de eu não pensar não quer dizer que o nível que criou aquele padrão de pensamento não continue existindo, só que eu não tenho a percepção clara deles. Autoconsciência é perceber o que eu estou pensando e trabalhar em cima disso, por vontade própria. Mas se eu não tenho acesso ao que eu estou pensando, ao que eu acredito, como que eu vou mudar isso? Não existe vício, não existe distúrbio psiquiátrico que não seja acompanhado por uma perturbação espiritual. Não existe. E se você quiser tratar um dependente químico, um viciado, sem usar o elemento espiritual, você vai fracassar. Você não vai conseguir. Você tem que conciliar as duas coisas, sim. Tem mudanças que eu posso fazer. Tem mudanças que acontecem sem que eu queira que elas aconteçam. Entende? Tem mudanças que eu quero e elas acontecem nessa sincronia. A homeopatia, ela vem trabalhar na energia etérica, energia vital, para recompor aquela anomalia. A anomalia é recomposta, é recorrigida. Mas o que causou essa anomalia, a homeopatia não alcança. Nada alcança. É a consciência. É o que causou. Por isso que o processo terapêutico, ele não é só ouvir alguém e passar um remédio para alguém. É um processo muito interessante de... que termo eu poderia usar? É um diálogo, é uma reflexão, é um envolvimento que vai levar a criatura diante de você, terapeuta, a fazer uma reconstrução dos seus valores, da sua vida, para que aquele processo não seja retomado. Porque se a fonte mantém-se, o resultado se renova. Você limpou, mas vai sujar de novo. Você limpou, vai sujar de novo. Entende? Então, a homeopatia, como qualquer processo terapêutico, não promove a cura numa instância de entendimento maior. Ela provoca uma harmonização, um equilíbrio. Agora, eu estou num processo trabalhando para aquela criatura se autoconscientizar. Entendi. Puxa vida. Entendi. Entendi minha mãe. Compreendi meu pai. Entendi. Eu entendi mesmo, ele fez isso, eu não sei por que ele fez isso. Caramba, olha o olhar dele, olha a intenção dele. Cara, puxa vida, por que eu vou ficar com raiva? Por que eu vou ficar com mágoa? Não tem o porquê, é natural. Caramba, poxa vida, ele fez o melhor que ele podia. Na condição limitada dele, ele fez o melhor. Puxa, deixa eu deixar isso para lá. Eu me desvinculo daquilo. O processo que aconteceu nunca mais vai ser eliminado. Toda palavra que você pronuncia, toda atitude que você tem, todo agir que você faz e constrói é para sempre. É muito importante que a gente perceba que o elemento em si, o acontecido em si, ele nunca vai ser dissolvido, ele nunca deixa de ser. Aquele tapa que você deu, aquela infidelidade que você cometeu, aquele roubo que você cometeu, aquela agressão que você fez, aquela palavra dura que você disse, ela não volta atrás, aquilo vai existir.
O que tem que ser trabalhado não é ela, é quem a recebeu. É o olhar de quem a recebeu. E fazer com que quem a recebeu a solte. Porque ela está esticando, ela está esticando por dias, meses, anos, a fio, ela está esticando. Tenta imaginar você esticando um elástico. Um elástico. Você tem que ter muita força. Porque o dia que você não tiver força, o que vai acontecer? Você volta direto para lá de novo, para o acontecimento, para o fato. E o que acontece? Você está preso. Você está num movimento que você não tem noção do que está acontecendo, da realidade, você não consegue lidar. E quando você toma homeopatia, aquele pensamento, aquela energia, ela cria um padrão que alimenta essa obnubilação. Aí o que acontece? Quando você toma homeopatia, aquilo se dissolve. Aí você, sem aquela pressão, e devidamente orientado por alguém, conversando com alguém, você pode entrar num processo de reflexão sobre o acontecimento. Não é eliminando a energia de algo que eu me livro daquele algo. Dá para entender isso? A homeopatia não está eliminando o problema, ela está tirando a condição patológica que envolve a criatura naquele momento, e ela, sem aquele envolvimento patológico, ela tem condições de aprofundar-se em si mesma e avaliar o quanto ela ainda está presa ao seu passado, o quanto ela ainda está retida naquele acontecimento. E a partir daí ela avaliar se vale a pena ou não. Peraí, vale a pena continuar nisso? Qual o resultado de continuar nisso? Cara, não é legal. Então, peraí, deixa isso para lá, deixa eu fazer outra coisa. Então, não é uma questão de perdoar, não é questão de nada disso, é uma questão simplesmente de você pegar a sua atenção e tirar daquilo e botar em outra coisa. Bota nos seus filhos, no seu trabalho, no que está acontecendo. Bota a sua atenção na vida que está ali ao seu redor, não mais naquilo que já aconteceu, que nunca vai ser eliminado. Vai estar lá sempre, faz parte da sua história. É uma mancha que vai ficar na sua caminhada. Não vai ser eliminada, mas ela pode não incomodar, ela pode não afetar. Essa é a diferença. Nós somos conduzidos, querendo ou não, nós somos conduzidos por valores culturais. Existe uma ideia de arquétipo. O que é o arquétipo? É um modelo primordial que foi construído. Não surgiu assim, ele foi construído. Então vamos lá. O que é uma mãe? O que é ser mãe? Não existe um padrão? Não existem valores estabelecidos para ser mãe? Então, todas as vezes que você tem arquétipos estabelecidos, mãe, pai, filho, chefe, amante, qualquer padrão estabelecido, que aquele padrão é quebrado, quem está vivenciando o processo tem problema. Tem crises, tem angústia, tem sofrimento, porque aquilo é quebrado. Com seus ossos, com a sua estrutura, você tem uma vitalidade. Se eu sou sedentário, eu não tenho vigor nenhum. Se eu levanto um quadro, eu já dou cãibra. Se eu levanto a perna para subir a escada, eu já tenho... Então esse poder, o verdadeiro poder que você tem diante de alguém, é o poder que você faz com que o poder dela se desperte. A verdadeira lição e ajuda que você vai dar à criatura que está sob sua responsabilidade como filho é você fazer com que ele se encontre enquanto indivíduo equilibrado, que não precisa de subterfúgios, que não precisa de elementos externos para alcançar o que ele pode por si próprio. E eu, por mim mesmo, eu posso alcançar estado alterado de consciência. Eu posso. Eu não preciso de absolutamente nada fora de mim para isso. Porque se eu estiver lá na praia, lá na montanha, em um lugar distante, e não tenho o elemento, e agora eu não posso ter porque eu não tenho aqui o chá, porque eu não tenho isso. Não podemos ser isso. Não podemos, de jeito algum.
Então, quanto mais você usa esse elemento para amadurecer a criança, o ser, e vocês sabem, os primeiros 40 anos da infância são os piores. É muito complicado. Essa fase é muito difícil.